Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo agora com a sétima parte do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Bem, pessoal, vamos ver agora alguns princípios que o mediador deve adotar, prosseguindo o nosso assunto. O primeiro é o princípio da aptidão, né, que a gente vai ver agora nesse vídeo. Tendo em vista se tratar de uma atividade que requer um tom conciliatório e apaziguador, o mediador precisa também estar capacitado para atuar em cada situação, munido dos conhecimentos teóricos e práticos para contribuir da forma mais positiva em cada caso. Então, esse mediador ele tem que ter uma aptidão, uma capacidade, preferencialmente tendo já feito algum curso de mediação e arbitragem, que, como a gente já falou, vocês podem fazer também, os profissionais de relações internacionais podem e devem fazer. Aqui em Caruaru, de vez em quando é feito. Nesse segundo semestre, a OAB está fazendo, inclusive tem estudante de IRI já fazendo esse curso que a OAB está oferecendo, que vale como especialização, né? Então, fiquem de olho. Quem se interessar, eu recomendo, façam a capacitação nessa área, tá? Princípio da diligência. O mediador deve se manter aberto para as novas situações, devendo respeitar os rumos que o procedimento tomar. Diligente é aquele mediador que toma iniciativa, que procura, que corre atrás, estando aberto aí para novas situações e também trabalhando essa perspectiva de tentar ajudar as partes a construir a melhor solução possível. Então, diligente é aquele que tem iniciativa e mostra capacidade nessa iniciativa. Ferramentas da mediação para provocar mudança. Primeiro, a recontextualização, o parafraseamento. Segundo, a audição, de propostas implícitas. Terceiro, o afago, o reforço positivo. Quarto, o silêncio. Quinto, as sessões individuais, ou cálculos. Sexto, troca de papéis. Sétimo, geração de opções, brainstorm. Oitavo, normalização. Nono, organização das questões. Décimo, enfoque prospectivo. Décimo primeiro, teste da realidade. Décimo segundo, validação dos sentimentos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, a primeira ferramenta de recontextualização ou parafraseamento significa retransmitir, redefinir, apresentar em uma nova perspectiva mais clara e compreensível, encontrando a motivação legitimamente positiva ao que foi dito, voltando às soluções, filtrando os componentes negativos que eventualmente possam conter, com o objetivo de encaixar essa informação no processo de modo construtivo. Resumindo, na ferramenta de recontextualização ou parafraseamento, o mediador ele explica com as palavras dele a posição de cada parte, entendeu? Ele fala para as partes, ele repete pelo que elas disseram, ele faz isso com as duas, obviamente. O que elas querem, ó, você quer isso, né? Você quer isso, não é isso? Entenderam? Então você reconstrói para gerar uma empatia com as partes, para as partes entenderem que o mediador está conseguindo entendê-las. Já na ferramenta de audição de propostas implícitas, normalmente os envolvidos propõem soluções sem perceber que, na verdade, estão fazendo isso. Cabe ao mediador identificar o que está sendo escondido na fala das partes. Pessoal, nessa ferramenta de audição de propostas implícitas, a gente já falou um pouquinho dela, o mediador ele vai ter que ter um sentimento de empatia para tentar descobrir o que é que as partes realmente querem naquela questão. E isso exige empatia e exige também experiência. É uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Você vai se perguntando, percebendo o que é que as partes querem. Ferramenta do afago ou reforço positivo. Consiste em uma resposta positiva do mediador a um comportamento produtivo, eficiente ou positivo do envolvido ou do advogado. A ferramenta do afago seria aquela ferramenta de você elogiar um comportamento positivo de uma das partes ou do advogado delas. Ah, não é obrigado ter advogado na mediação, tá? Pode ter, mas não é obrigado. É diferente do processo judicial, né? Então, nesse caso aqui, se procura elogiar uma postura positiva que a parte tenha adotado durante a mediação. Ferramenta do silêncio. Deve servir como aliado ao aprofundamento das respostas dos envolvidos, tendo em vista a necessidade de que estes tenham empoderado determinadas informações elencadas à mesa.
A ferramenta do silêncio também demanda uma experiência muito grande do mediador para usar, que é o momento que o mediador deixa as partes pensarem nas propostas, entendeu? Ele tem que saber também, ele tem que saber usar e tem que saber quando aplicar isso. E é uma coisa que você vai adquirir com a experiência. Então, quando você vê assim, olha, tem que colocar as partes ali para pensar no que foi dito, no que foi proposto, para ver se elas alcançam. Ferramentas das sessões individuais ou cálculos. São reuniões realizadas entre o mediador e os envolvidos, sem que o outro esteja presente. Então, o mediador tem que fazer com as duas partes, tá? Então, ele procura se reunir, conversar individualmente com as partes para discutir o caso, né? E ver as perspectivas delas. E sentir também, trazer um pouco essa empatia, até para entender aquelas propostas implícitas que a gente falou aqui. Ferramenta da troca de papéis, né? Consiste em estimular a empatia entre as partes por intermédio de orientação para que cada um perceba o contexto sobre a ótica da outra parte. Aqui, nesse caso, o mediador ele vai tentar despertar a empatia e tentar que o outro, as partes se coloquem no lugar do outro, tá? Invertendo aí, trocando os papéis. Então, ele chamando a atenção, ele pode fazer isso durante as sessões, inclusive individual. Pense no outro, o outro está passando por isso, tá isso aí. Você quer construir uma solução, mas também pense na outra parte. Então, despertar esse lado para a outra parte que está no conflito. Ferramenta da geração de opções, que seria o brainstorming. Trata-se da realização de perguntas que ajudam as partes a pensar uma solução conjunta. Não é apresentar soluções, e sim estimulá-las a pensar em novas opções para a composição da disputa. Nessa ferramenta de geração de opções, se pensa nas possibilidades de soluções para resolver o caso. Então, procura-se ponderar com as partes cada solução para aquele caso e mostrar que existe também diversas opções para resolver aquele problema. Ferramenta da normalização. Recomenda-se que o mediador tenha um discurso voltado a normalizar o conflito e estimular as partes a perceber tal conflito como uma oportunidade de melhoria das relações. Então, nesse caso aqui, o mediador ele tenta chamar a atenção para que o conflito ele ocorreu, mas que ao mesmo tempo esse conflito ele pode gerar uma oportunidade para as partes de, inclusive, melhorar o relacionamento e melhorar o negócio delas, no caso, principalmente no âmbito comercial, né? Então, se mostra aqui aquela questão do conflito enquanto oportunidade. Ferramenta de organização de questões, por meio de perguntas que levam as pessoas a refletir, reavaliar e ampliar a visão do conflito, identificar o foco das questões que querem abordar na mediação e definir os demais aspectos que envolvem a disputa, né? Essa ferramenta aqui, o mediador, ele vai tentando organizar as questões, levando a perguntas que levem as partes a refletir, a pensar e ampliar a visão que elas têm do conflito. Então, para organizar as ideias, ele já pode definir essas questões previamente e levar para as partes. Bem, pessoal, aqui encerramos